Oi, crianças, vamos à correção do EMAI, da página 42 até a página 45. Bom, vamos lá, vamos começar. Número 1. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus centígrados. Ao meio-dia já estava a 28 graus centígrados. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus centígrados. E às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus centígrados. Então, vamos responder as questões que nem a Pro falou ontem, né? E todas as informações estavam nesse pequeno texto que está escrito aqui. Letra A. Qual desses horários fez mais calor? Ao meio-dia. Né? Porque ao meio-dia, quantos graus estavam? Meio-dia estava 28 graus. Em que horário a temperatura foi menor? Às 6 horas da manhã, estava 19 graus. Depois, a letra C, qual a diferença de temperatura entre as 6 horas e as 8 horas? Às 18, desculpa. Às 6 horas estava 19 e às 18 estava 24. Então, a diferença é de 5 graus. Fazendo a continha, né? Continha de menos, a gente ia descobrir que era 5 graus. Entre as 18 e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura baixou, né? Porque uma estava, às 18 horas estava 24 graus e às 22 estava 20 graus. Então, baixou quantos? 4 graus. Número 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus, mas que ao longo do dia a temperatura chegaria a 30 graus, com chuva no final da tarde. Como que você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Bom, então o que ele devia fazer? Sair de casa bem agasalhado e levar o guarda-chuva, né? Bom, se ele estava bem agasalhado, ele estava com outras roupas embaixo, né? Por exemplo, que nem a Pro, né? Ó, a Pro tá com o moletom, tá com a malha, tá com a camiseta. Então, conforme vai esquentando o dia, a Pro vai tirando, né? Tira a jaqueta, tira o moletom, tira a malha de baixo e por aí vai, né? E como ia ter pancada de chuva, tinha que levar o quê? O guarda-chuva. Tá bom, crianças? Então, vamos continuar. Vamos para o número 3. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus. Por causa de uma frente fria, a previsão que era até a noite a temperatura cairia para 10 graus. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estivesse correta? Bom, se fizer a continha 27 menos 10, vai dar 17 graus, né? Então, a temperatura do termômetro deveria ser de 17 graus centígrados. Ok, meus amores? Agora vamos para a página 43, atividade 6.4. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a. Bom, então aqui nós temos o tempo e a temperatura da terça-feira até o sábado. Prestem atenção, gente. Tempo é uma coisa e temperatura é outra coisa, tá? O tempo, o que que é? Por exemplo, hoje o tempo está nublado, né? Ontem, cedo, por exemplo, o tempo estava chuvoso, tá? Então, isso é o tempo. É ensolarado, parcialmente nublado. Como que é parcialmente nublado? Quando tem um solzinho, mas tem muitas nuvens, né? Então, não é toda hora que está o sol ali, ó. Então, às vezes o sol aparece, às vezes ele não aparece, porque está parcialmente nublado. Tem muitas nuvens no céu. Entenderam? E a temperatura? O que que é a temperatura? A temperatura é um número, né? A temperatura mínima, a temperatura máxima. E a variação de temperatura. Que lembra que a Pro falou que chama amplitude térmica? Então, isso tudo é temperatura, é o valor, né? O valor. Quanto está agora de
de quantos graus está agora? Ah, agora está 16 graus. E qual que é a máxima, a temperatura máxima de hoje? A temperatura de máxima vai variar entre 19 e 20 graus Celsius, tá bom? Então, entenderam qual que é a diferença de tempo e de temperatura? Ok, então vamos lá. Continuando, opa. Letra A. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? Então, na letra A, as temperaturas máximas e mínimas. E o tempo também, né? Que a Flor esqueceu de escrever aqui, ó. Bom, letra B. A que período do mês essa previsão se refere? Bom, aqui nós estamos falando do outono. Só que, porque é no mês de março. Aqui, na verdade, aqui, gente, está no final do verão. Então, vamos arrumar isso daqui? Peraí. Vamos arrumar isso daqui. Porque a Pro comeu bola que eu esqueci que tinha a data aqui em cima, né? Se refere ao verão. Bem como poderia se referir ao início do outono, onde nós temos as temperaturas altas durante o dia e baixas durante a noite, bem como no final da primavera também, que nós temos as temperaturas altas durante o dia e baixas durante a noite, tá bom? Mas aqui, como está falando de março, então ainda é verão. Agora, pesquise, informe. Desculpa, imagina, não é aí ainda não. Calma, ainda estou na letra C aqui. Letra C. O que indicam as setas apontadas para cima? Indica a temperatura máxima. E na letra D, as setas para baixo? A temperatura mínima. Letra E, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Foi de 16 graus. E foi na sexta e no sábado, né? Agora, em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Na sexta-feira, que foi de 32 graus. E a última, letra G, de quanto foi essa temperatura? Acabei de falar, 32 graus Celsius. Agora sim, número 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade e no estado de São Paulo. E em algum país da América do Sul. Então, a Pro pesquisou agora há pouco, tá? Que faz coisa de 2 minutinhos. A Pro pesquisou, na cidade de São Paulo, nós temos agora 16 graus. E a Pro pesquisou uma cidade da América do Sul, Santiago, que é a capital do Chile, que está neste momento com 8 graus, né? Se vocês perceberem, a temperatura de São Paulo está o dobro de Santiago, tá? Porque se vocês fizerem 8 vezes 2, vai dar 16. Então, a temperatura de São Paulo está o dobro da temperatura de Santiago, lá no Chile. Bom, agora, qual dessas temperaturas é a mais alta? A de São Paulo, que está 16 graus. Tá frio, né? Aí, qual que é a mais baixa? Santiago do Chile, 8 graus, está mais frio ainda, né? Então, a justificativa, qual que é? Que está o maior frio danado nos dois lugares, porém, São Paulo está o dobro de Santiago do Chile, tá bom? Bom, agora aqui na número 3, busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global. Bom, a Pro só vai falar assim rapidinho, porque não tem gente aqui para discutir, que os amiguinhos já foram embora. Aliás, por isso que eu estou sem máscara, né? Estou sozinha aqui na sala. Bom, então é o seguinte, o que acontece? A poluição, as queimadas, a devastação, por exemplo, da floresta amazônica e outras florestas, não só da Amazônica, né? Outros lugares do mundo também que tem florestas, que pode ser que estejam sendo devastadas. Isso tudo causa uma consequência muito séria,
que é o quê? O aquecimento global. E esse aquecimento global, ele tem as consequências. Quais são essas consequências? Bom, primeira de todas elas é o aquecimento, como já fala o nome, da Terra. Então está acontecendo o quê? Lá na Antártica, lá no Ártico, está derretendo gelo, né? E derretendo gelo, o que acontece? Onde que vão viver os pinguinzinhos, coitadinhos, por exemplo, né? Já devem ter assistido vários desenhos sobre pinguins, que acontece isso, né? Que eles estão andando assim, de repente solta o pedaço do gelo e eles vão sumindo pelo mar afora, né? E acontece de verdade isso. Bom, com esse aquecimento global, vão ocorrer as variações de tempo. Por exemplo, pode ser que quando chegar dezembro, janeiro, aquele calor que antes aqui em São Paulo, a máxima, eu lembro quando eu era criança, né, que eu ia pra praia, a máxima lá na praia era de 28, quando estava 29 graus, ninguém aguentava. Agora as temperaturas são 32, 33, aqui em São Paulo, né? Ou nas cidades próximas aqui, tanto faz. Mas isso é uma causa do aquecimento global já. A temperatura está aumentando, né? As chuvas fortes, cada vez mais fortes, que inundam, que fazem esses estragos danados, né? Também por conta do pessoal jogar sujeira na rua, né? Isso, o lixo, né? Deixar em qualquer lugar. Isso aí tudo interfere na natureza. Interferindo na natureza, causa o aquecimento global. Tá bom? Gente, esse assunto é muito grande, muito comprido, muito extenso, mas não dá pra gente ficar falando tudo isso agora, né? Bom, então vamos continuar a correção. Agora vamos para a próxima página, 44. Bom, aí nós temos uma ilustração aqui, né? Falando... peraí que eu não vou responder a questão. Então, letra A. Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? O tempo e a temperatura. Então, nós temos aqui, ó, o sol com um pouquinho de nuvem, o sol com um pouquinho de nuvem e os pinguinhos aqui. Aqui nós temos muitas nuvens, o sol mais escondidinho e pinguinhos de chuva. Então, isso daqui é o tempo. Então, na sexta-feira vai estar parcialmente nublado. No sábado, pancadas de chuva à tarde. E no domingo, nublado e pancadas de chuva. Tá bom? Entenderam? Isso é o tempo. Temperatura, 18 a 29 graus na sexta-feira, 19 a 28 no sábado e 18 a 29 no domingo, tá? Temperatura. Letra B. Qual foi o período para essa previsão de tempo? Então, do dia 9 do 3, que foi a sexta-feira, até o dia 11 do 3, domingo. Na letra C, no dia 9, qual foi a temperatura máxima? Então, a temperatura máxima foi de 29 graus centígrados. No dia 10 do 3, qual foi a temperatura mínima? A temperatura mínima foi de 19 graus centígrados. E em quais dias estavam previstas pancadas de chuva? No sábado e no domingo. Bom, crianças, agora tem a página 45 que vocês iam escrever um texto com as informações contidas aqui. Eu fiz um texto aqui, então eu vou ler o meu, tá? Mas creio que quem fez, eu li alguns lá que me mandaram foto, então bem parecido com os meus. A questão é a ortografia, né? Mas, vamos lá. Então, aqui o meu texto. A previsão do tempo para os próximos dias será, na quinta-feira, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus, com pancadas de chuva, raios e trovoadas. Na sexta-feira, mínima de 15 graus e máxima de 31 graus, com céu encoberto. E no sábado, mínima de 18 graus e máxima de 29 graus, com pancadas de chuva, com raios e trovoadas. E no domingo, mínima de 16 graus e máxima de 26 graus, com pancadas de chuva, com raios e trovoadas. Lembrando, gente, quando a gente fala
29 graus, 18 graus, não sei o quê, centígrados, tá? Eu escrevi aqui, mas na hora de ler a gente acaba não falando, né? Então, 16 graus centígrados, 32 graus centígrados. Não adianta só colocar o 16 e a bolinha ali em cima, tá? Que pode ser grau de qualquer coisa. Entenderam, meus amores? Então, a lição de matemática do EMAI, corrigida. E, por favor, façam a correção, façam as atividades, que hoje teve um maior problema aqui por conta disso, que a Pro ficou mais de 1 hora esperando os colegas fazerem a lição de Sociedade e Natureza, né? Na verdade, eles estavam copiando a lição de Sociedade e Natureza. Levou 1 hora isso, tá? Foi o tempo que a Pro poderia ter explicado muito mais coisas, feito outras coisas, e não deu tempo por conta que não fizeram a lição em casa. Tá bom? Então, por favor, façam as lições, tá? Não deixem de fazer. Beijos e até daqui a pouco com as atividades do dia.